começar a fazer sentido aqui como ligar a Bíblia à ciência. Nós vamos ficar só no começo, 4 primeiros versículos de Gênesis. E na biologia nós vamos parar enquanto começa a descer a água no planeta Terra. O fato é que a Bíblia tem muita coisa que a gente não consegue entender. E a ciência também tem muita coisa que nem os próprios cientistas que fizeram as teses, mas é claro, com muito estudo, conseguem entender alguns fatos que não têm explicação. Agora, quando a gente junta os dois, a gente entende bem melhor. Quer ver? A evolução vai dizer que mais de 13 bilhões de anos, alguma coisa deu início a uma reação que ia chegar na era de Planck em 10 segundos elevado a 43. Absolutamente tudo que existe hoje não existia na época, era concentrado em um espaço absurdamente muito pequeno. Ou seja, a ciência já começa a explicação dela de 10 segundos elevado a menos 36, depois do começo, propriamente dito. Enquanto a Bíblia resume isso falando que Deus criou os céus e a terra. E disse, haja. Não fala como foi, fala? Não. Então sim, ele pode ter pegado ali um asteroide, uma molécula, uma estrela. Ou foi até aqui a expulsão de Lúcifer do céu dos céus. O Big Bang explica daquele jeito. Sim, Deus pode ter feito desse jeitinho. Terra e céus aqui resumem tudo, resume todo o universo. Porque o povo naquela época não sabia nem que existia galáxia. O povo para quem a Bíblia foi primeiramente escrita. Os hebreus não sabiam que existia galáxia. Isso era desconhecido na época. E não era necessário colocar aqui minuciosamente como é que foi feito esse processo de criação até chegar na Terra, seres vivos. Para o propósito a que a Bíblia se propõe, não ia fazer diferença nenhuma fazer isso. Só ia fazer o livro ficar maior ainda. E sim, faz todo sentido. A ciência tentando minuciosamente descobrir como é que Deus fez isso. Isso era para virar um buraco negro, mas não virou por algum motivo. E aí vai seguir. Mas nós já consegue ligar isso aqui na Bíblia? Princípio, Deus criou o céu e a terra. Tinha trevas sobre a face do abismo. O que a gente pode entender como abismo? Nada, um vazio, um espaço. A ciência segue explicando que 10 segundos elevado a 36, a temperatura era de 100 bilhões de graus Celsius. Isso era para fazer com que tudo brilhasse muito. Mas a ciência explica que tinha tanta matéria ali acumulada que a luz não conseguia passar pela matéria. Ou seja, era tudo muito escuro. Era trevas. E pela ciência houve aí uma claridade só pela energia. E isso é uma coisa que fica assim bem fabuloso. Mas na Bíblia também tem esse detalhe. Deus criou dia e noite, mas o Sol e a Lua são criados no 4º dia. E a ciência explica o quê? Que o Sol é criado aí há 4,7 bilhões de anos. Na biologia quanto na Bíblia, você não encontra falando assim, como que começou a água. Na Bíblia você já encontra que Deus fez separação entre águas e águas. E na ciência se diz que a Terra tinha ali vulcões e montanhas, e não tinha água. O que aconteceu? Cometas gelados começaram a bater, né, com violência contra essa Terra em formação. E como eles estavam gelados, começaram a depositar ali água. A ciência chama aqui nessa época, chamar não planeta Terra, mas planeta água, porque era só água. E aqui na Bíblia nós vemos isso, que era só o firmamento e água. Era a água em cima do firmamento. Isso no 2º dia. E no 3º dia, então, veio a separação. A terra emergiu da água e houve aí separação de lagos, mares, rios. Depois Deus cria a relva, as plantas e tudo que vai dar fruto. No 4º dia, Deus cria, então, o sol, propriamente dito, a lua e as estrelas.